Vamos para mais uma análise do Conservador 2.0 que está em pauta aqui no Brasil. Eu vou colocar o áudio do vídeo e vou pausando e comentando. Coronel Miranda é coronel reformado da Polícia Militar, é representante da direita bolsonarista em Governador Valadares, dispensa qualquer apresentação, mas eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente já até abordou esse tema aqui, mas eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre o encontro que o senhor teve com a ministra Damares Alves lá em Brasília, na sua última ida a Brasília. Eu queria que o senhor falasse pra gente mais um pouquinho sobre isso e a quantas andam essa parceria junto ao governo federal para implantar, para defender em Governador Valadares as bandeiras defendidas pela ministra Damares Alves em nível nacional, e a gente sabe que a jornada dela é em busca de parceiros que ajude a defender essas bandeiras localmente, porque a gente sabe que lá de Brasília não se consegue mudar uma cidadezinha do interior. Então é preciso que personalidades dessas cidadezinhas se unam às pessoas que defendem essas bandeiras em Brasília, para que de fato possa haver essa corrente de mudança. E eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre essa parceria. Brasília hoje respira um novo ar. E a ministra Damares, principalmente, ela trocou o verbo de promover para proteger. O que se acontecia antes do Ministério dos Direitos Humanos era a promoção de alguns valores que, de certa forma, não somava efetivamente nessa equação de sociedade, não somava nada. Então, hoje ela é proteção. Proteger o quê? Os índios, os menores, as crianças, os velhos, os idosos, todas as pessoas que estão em situação de risco e vulnerabilidade. Ela mudou o caráter do Ministério e hoje, pessoa bondosa que ela visa proteger a mulher, o cidadão, e sobretudo. E ela deixou para a gente o dever de casa. Minas Gerais, e aí vou falar novamente, Minas Gerais tem aumentado o índice de violência doméstica. Não pode. Um homem brasileiro tem que ser um homem digno, um homem decente. Você que é pai de família, você tem que cuidar da sua família. Tratar bem a sua esposa, a sua filha, com dignidade. Se você quer ter respeito dentro de casa, trate sua mulher com respeito. E nós, Estado, vamos pegar. E a paulada da lei vai na sua cabeça. Então o dever de casa da ministra Damares deixou pra gente. Estão vendo? Ele se preocupa com a violência contra a mulher. Ele não está nem um pouco preocupado se existe violência contra o homem. Até acredito que ele desconheça isso. Ele não faça a menor ideia que exista violência contra o homem. Ele não tem nenhum dado estatístico, ele não lê nada sobre isso, ele não entende bolhufas sobre isso. Então ele repete o senso comum de que o grande problema é a violência contra a mulher. É esse o pensamento desse pessoal. Vamos continuar. É isso, de elaborarmos um dispositivo multidisciplinar de cuidar dessas mulheres. Estava esquecendo de uma coisa. Ele aponta o dedo e diz, nós vamos lhe pegar. Quer dizer, as leis estatais vão pegar o homem. Ele não está interessado se a denúncia for falsa ou não. Não interessa. Que sofrem violência doméstica. Porque às vezes o safado do marido, que não tem coragem de bater ninguém, não tem coragem de enfrentar outro homem, toma cachaça, enche a lata de cerveja. Não tem coragem de enfrentar outro homem. O discurso padrão. Não tem coragem de enfrentar outro homem. É sempre essa mesma narrativa. Você bateu na mulher porque você é covarde. Eu quero ver você bater em mim. Porque você pode bater no outro homem também. Ora, só porque é outro homem, você não pode bater? Você não tem condições de bater no outro homem? Se fosse o caso? Então quer dizer,
ele diz, você não tem coragem de bater outro homem, mas ele tem condições de enfrentar outro homem, só porque ele é homem, ele pode tomar um pau de outro homem. Então, essa narrativa de você não enfrenta outro homem é fria. E vai para casa e agride sua mulher que está lá fazendo almoço. Sobretudo nas casas, nos bolsões de pobreza, das pessoas mais humildes. Que a mulher independente, o cara não bate, não. Ele não bate, não, que vai tomar pra cara fora. Ele quer bater na mulher pobrezinha, que precisa do salário dele. Ele quer bater nela. Vejam que esse pessoal, eles estão no ano de 1950, 1960. Onde havia papéis definidos, o homem era provedor, protetor, a mulher ficava trabalhando em casa, cuidando do lar, dos filhos, etc. Havia algo que era vantajoso para ambos. O homem vinha com a proteção e a provisão, e a mulher, lógico, que ficava em casa, cuidava das crianças e da casa. Porque não seria nada razoável o cara ficar, por exemplo, o dia inteiro carregando saco de cimento e chegar em casa e ter que ir fazer comida, ou lavar a louça, ou limpar a casa. Então eles têm aquela ideia, esses caras assim, mais dessa idade assim, eles têm aquela ideia que eu já falei aqui, aquela ideia romântica da mãe, da tia, da vovó, que ficava em casa, dando todo o amparo para os seus filhos, para a manutenção da casa. Eles não saíram dessas décadas. Eles não acompanharam o que aconteceu com a sociedade, o que aconteceu com a mentalidade da mulher moderna. Eles não fazem ciência disso. Isso aqui não pode. Então nós temos que criar dispositivos de atendimento, sobretudo essas mulheres carentes. Não podemos deixar essa violência cretina se desdobre no nosso estado, no nosso município. E eu acho que o município tem um papel fundamental, uma vez que possui recursos médicos, psicológicos, jurídicos e de assistência social para acolher essa mulher vítima de violência doméstica, sobretudo nas áreas mais humildes. E esse é o dever de casa nosso. E também a delegacia virtual, o deputado Coronel Santos já está trabalhando com isso, uma sistemática. Nós já temos a delegacia virtual em Minas Gerais, só que ela é utilizada para crimes de menor potencial ofensivo, crimes leves e ocorrências de trânsito. Temos que abrir essa delegacia virtual para que a mulher, aquela que está com a cara roxa, está com vergonha, porque o safado tomou as suas pingas e achou que podia bater na cara dela. Tem vergonha de ir lá. Então eles têm aquela mentalidade que eu, inclusive, tinha antigamente. O senso comum que o povão tem quando se fala em violência doméstica. Qual é o senso comum que o povo tem? Quando se fala em doméstica, o senso comum, a reação média do brasileiro é que a mulher está lá cuidando da casa, coitadinha, cuidando dos filhos, e o marido chega bêbado em casa, chutando a porta e bate na mulher. Esse é o pensamento que eles têm. Eles não evoluíram nada, eles não acompanharam as mudanças na sociedade. Eles não sabem do que as mulheres de hoje em dia são capazes. Vamos lá. Ela tenha no seu celular condições de fazer a denúncia. E assim adotamos as providências. Foi uma visita muito legal. Ocorrências feitas pelo celular. É algo jamais visto. As facilidades que eles estão fazendo, que eles estão aprovando para que
haja uma denúncia de violência doméstica é inacreditável. Você faz uma denúncia, as mulheres fazem uma denúncia por celular. A Damares mostrou a dinâmica do funcionamento do ministério dela, a atuação dela junto à família, a atuação junto às crianças abandonadas. O Brasil tem muita criança abandonada, que depende de albergue. Tivemos o caso aqui da Cidade dos Meninos, que foi fechado, não é isso? Por que será que o Brasil tem um monte de crianças abandonadas? Seria o caso da epidemia, da pandemia de mães solteiras? Que, inclusive, esses cidadãos aprovam todas as benesses e facilitações para que haja divórcio e para que mães solteiras obtenham todos os recursos do Estado? Ele não percebe isso. Ele não tem consciência disso. Então o poder público, o município tem que cuidar dessas crianças, cuidar dessas pessoas que ficam debaixo da ponte, que não têm onde dormir, realmente estabelecer políticas públicas que cuidem das pessoas desamparadas. Que para mim está falando aqui é muito fácil. Sou coronel da reserva, eu sou servidor da Assembleia Legislativa, entendeu? Então eu tive todo o aparato. Agora, para as pessoas que estão em nível de fragilidade, para as pessoas que estão abandonadas pelo Estado, o município ele tem que ter um dispositivo para acolher essas pessoas. Então essa é a filosofia da ministra Damares, é proteger as pessoas e não promover festas e mais festas que eram promovidas no ministro na época de outros governantes. Proteger as pessoas, não. Proteger as mulheres. Vamos falar o português correto. Pessoas, não. Proteger as mulheres. Agora, Miranda, a gente sabe que toda história tem dois lados. Sim. Sobre a agressão a mulheres, eu sempre pensei, sempre tive comigo o seguinte pensamento. A partir do momento em que o homem tem a vontade de levantar a mão para uma mulher, que ele levante a mão para assinar a caneta do divórcio ou para fazer as malas dele e tirar o time de campo, porque ali já não dá mais. Exatamente. É o melhor caminho. Melhor caminho. Hoje, principalmente para a mulher que não tem, principalmente quando o casal mora de aluguel, a mulher ela não tem outra saída. Na maioria das vezes a mulher ela não tem uma fonte de renda fixa. Em alguns dos casos ela não tem uma fonte de renda fixa para suprir o próprio sustento, para manter o próprio sustento, para manter as próprias contas. Acaba dependendo demais do marido e por isso ela se submete a certos desmandos, a essas agressões. Mas eu sempre falo isso. Então quer dizer que o seu casal mora de aluguel, o problema será da mulher que fica sem casa. O homem que ficará sem casa não é problema. O problema se resume à mulher que ficará sem casa, ficará desamparada. Vocês vejam que a questão do homem que também ficará sem casa não é levada em conta. O certo é, mete o pé, sai fora. Só que aí um dia, o senhor como policial, o senhor deve ter vivenciado algumas situações e talvez você tenha até pensado isso. Uma vez eu perguntei para um policial, se uma mulher te procura denunciando que o marido bate nela, o que é que você faz? Ele virou para mim, a gente vai lá e dá uma surra no marido para ele aprender que não se bate em mulher. Aí eu falei para ele, e se o homem te procurar acusando a mulher de ter agredido ele? Aí ele falou, a gente vai lá e dá outra surra nele para ele aprender que não se apanha de mulher. Cultura inútil. Realmente não é assim. Nós temos que defender os direitos humanos. Nós estamos falando aqui de violência doméstica, é um tema. Mas também, marido não precisa apanhar de mulher. Exatamente, é exatamente o que eu A falo. lei não protege. O crime de lesão corporal não deixou de existir. O crime de ameaça não deixou de existir. Então você, mulher, que é fortuna aí, quer bater no seu marido, também está errado, tá? Só para lembrar. Acho que o melhor caminho é, o relacionamento não deu certo, vamos separar, vamos buscar alternativas. Não teve, eu defendo a família até o último momento. Mas se não deu, temos aí dispositivos jurídicos para que se separe e cada um procure ser feliz da melhor maneira possível. Ele esquece que
o homem agredido vai cair na pífia lesão corporal, que é um crime comum que engloba tudo. Engloba milhões de ocorrências em todo o Brasil. Como é que você vai levantar esses dados sobre violência de mulheres contra companheiros num mar de ocorrências de lesão corporal e ameaças de todos os tipos? A mulher tem a Lei Maria da Penha específica. Então todas as ocorrências de violência doméstica contra a mulher vão cair lá na Lei Maria da Penha. Então é muito mais fácil você levantar dados sobre a violência doméstica contra a mulher, porque você tem uma lei específica para isso. E com todo aquele rol de medidas protetivas, que no caso de lesão corporal não existe. Então, se o homem registrar uma lesão corporal contra a sua companheira, não vai ter medida protetiva nenhuma. E esses caras, eles não se atentam para isso. Vamos aqui para a parte final. Ou então faça igual a mim, obedeça a mulher que não tem problema. Outro dia eu tava brincando com o nosso... Viram o que ele disse? Façam igual a mim. Obedeçam a mulher que não tem problema. Uma vez eu disse aqui em um vídeo, não me lembro agora qual que foi, que a maioria absoluta dos casamentos só estão durando porque os homens estão aguentando as pontas. Os homens, por diversos motivos, por medo de ficarem sozinhos, por medo de perderem patrimônio, por medo de ficarem longe dos filhos, sofrer alienação parental, pagar pensão alimentícia, os homens estão se submetendo aos ditames de suas companheiras. Porque eu garanto para vocês que se não existissem essas leis todas favoráveis às mulheres, se existisse uma divisão igualitária no caso dos divórcios, eu digo para vocês, a maioria dos casamentos terminaria. Vamos aqui para o finalzinho. Continua com a minha tese, vai estar dando certo. Hoje mesmo eu já ativei essa tese lá em casa. Outro dia eu tava brincando com o nosso amigo Douglas aqui, o produtor do programa. Eu tava brincando com ele. Eu falei, velho, eu tenho dó de você quando eu sou mulher resolver descer o braço. Você tá enrolado. Viu? O repórter dá risada contando de um companheiro dele que ele diz que ele fica com dó, falando de um modo escrachado, que tem dó se a mulher dele baixar a mão nele. E aí os dois dão risada. Então vocês vejam como que é difícil mudar essa mentalidade. Tá enrolado. Mas... Então era isso aí. Essa é a mentalidade desse pessoal. Eles se baseiam no senso comum, porque o que o senso comum, o que as pessoas pensam quando você pergunta sobre violência doméstica? Se você falar isso no ambiente das pessoas do brasileiro médio, o que o brasileiro médio pensa quando você toca no assunto de violência doméstica? Que o homem bate na mulher. Que o homem chegou bêbado em casa e bateu na mulher. E ainda eles têm aquela ilusão de que as mulheres estão lá em casa cuidando dos filhos e preparando o jantar para o marido. Isso em 2020. As mulheres estão trabalhando, estão colocando seus filhos nas creches, bebezinhos ainda.
As escolas estão cada vez colocando as crianças mais cedo para estudar. Eu acho isso uma desumanidade com as crianças. Colocar praticamente bebês de 3 anos já na escolinha é uma desumanidade, porque a criança, pelo menos até os 7 anos, ela tem que estar livre, ela não pode ter compromisso com escola e aprendizado. Ela tem que estar livre para brincar, para descobrir o mundo. Eu fiz um prézinho com 6 anos e entrei na primeira série com 7 anos. E eu não devo nada em matéria de conhecimento a jovens que entraram com 2, 3 anos na escola. Então o aumento, essa forma de educação está completamente errada. Não é o aumento de tempo de estudo que vai fazer com que as pessoas se tornem melhores, se tornem mais inteligentes no futuro. O que seria mais efetivo seria a criança entrar pelo menos com 7 anos de idade e ter uma educação bem concentrada, bem aproveitada, para que ela chegasse preparada quando atingisse a idade adulta. O pessoal antigamente entrava com 7 anos na escola, se formava nas faculdades, se formavam em concursos públicos, tinham carreiras, não deviam nada a ninguém. E agora, quanto mais se aumenta o tempo de escola, mais as crianças ficam alienadas. O Brasil tira sempre as últimas colocações em estudos, em avaliações no mundo inteiro sobre rendimento escolar. Então quer dizer que esse tipo de educação não está servindo, pelo menos aqui no Brasil não está dando certo. Então, vejam os senhores, é essa a mentalidade dos conservadores 2.0. Está aí o resultado. O que nós podemos fazer contra isso aí? Nós podemos só desconstruir essa narrativa e não eleger esses sujeitos para a política. Por enquanto, é a única alternativa que nos resta. Era isso aí, pessoal.